Colegas, só para avisar que a lista de presença está circulando. Quem ainda não assinou, é só uma presença por dia. Por favor, assine e para receber o certificado de participação neste evento. As perguntas serão feitas no final do painel. Quem não tiver, serão feitas por escrito. Quem não tiver o formulário, nós temos formulários aqui na frente, é só pegar aqui com a gente. A próxima palestra, que é uma continuação, vai ser mostrado o MADOC, é um montador automático de documentos. E que vai ser apresentado pelo colega Lauro César de Araújo. O Lauro é mestre e doutorando em Ciência da Informação, analista de informática do Senado Federal e membro da equipe do projeto LexML. E chamamos para apresentar assim que ele terminar aqui. Essa parte que vocês viram, você vai apresentar uma doc agora, né, Laura? Tá. De requerimentos, uma coisa importante a ser dita é que ele foi feito de uma forma que cada requerimento não precisa de um programa de computador. Existe um programa montador de documentos que o Lauro vai apresentar agora, montador automático de documentos. Então, cada requerimento em si é um XML que descreve as perguntas, as regras de consistência e a apresentação. E o Lauro vai apresentar para a gente o MADOC. Você vai ficar lá em pé, né, Lauro? Pessoal, boa tarde. Muito contente de ver vários amigos aqui. Bem, vocês viram aqui toda a automagicação, ou automagicatura, só para a gente ficar correto, né? Do LexEdit, um trabalho de muito tempo, que já vem sendo desenvolvido pelo João Lima, pelo Marcos Fragomento. Quando eu cheguei, e o João Rafael, quando eu cheguei à equipe, já tinham bastante coisa adiantada. E o João Lima um dia chegou e falei, olha, eu achei uma ferramenta aqui na internet que o rapaz digita umas perguntas, tem umas perguntas, ele clica no botão imprimir e ele gera documento. A gente podia usar isso para fazer documento também. O seu João Lima, eu acho que essa ferramenta do cara aqui não está muito boa não, vamos olhar com calma, né? E aí onde surgiu a ideia do MADOC. Então, para começar, o MADOC, ele foi um príncipe lá do país de Gales, que conta-se a lenda que ele veio para a América em 1170. É uma lenda que se tem lá, né? Mas não tem nada a ver o príncipe do MADOC com a apresentação que a gente vai fazer, é só para ilustrar mesmo. Tá? Mas o MADOC foi aquele tipo de coisa assim, vamos arrumar uma sigla, depois vamos descobrir o que isso funciona, o que isso é, né? Então o que o MADOC é, né? Além de ser o príncipe, o MADOC ele é uma biblioteca de software. Então é uma API de software, no caso ela é uma API Java. Eu não vou falar não é uma apresentação para técnicos, não é uma tecnicidade da coisa, mas só para saber, o MADOC não é um programa, uma aplicação, uma tela, é uma API que a gente pode levar para a área de TI e a área de TI pode usar essa biblioteca para montar documentos. Isso que o Marcos Fragomento apresentou agora há pouco, por exemplo, aquela parte de requerimentos já foi feita usando o MADOC, né? Então, para que ela serve, né? Então, ela serve para poder produzir documentos padronizados. Então, os requerimentos, embora tenham dezenas de tipos de requerimentos aqui no Senado, de certa forma, todos eles ainda têm uma padronização fixa, né? Todos eles têm um início, todos eles têm uma assinatura. Então, foi possível identificar lá algumas dezenas mesmo de padrões, que produzem umas centenas de requerimentos diferentes. Só que com base nesses padrões, é possível a gente escrever um arquivo para um computador, na qual ele consegue renderizar, ou produzir aquele formulário que a gente viu, né? Aquele formulário, digite a quantidade de dias, né? O valor, clica no imprimir, né? Então, esse tipo de abstração é uma abstração mesmo, uma abstração de documento, é isso que o MADOC tenta capturar, né? Bem, então, ele serve para isso e uma contraponto que ele faz, então é o seguinte, dado um conjunto de atributos ou de estrutura de um documento, ele produz um documento do tipo PDF A3, que eu vou falar um pouquinho mais à frente o que é, né? Então, ele produz um documento PDF, como o Fragomento disse, é ótimo para leitura, né? E com base, só que como o dado já vem estruturado, ou seja, como ele consegue estruturar o documento para depois produzi-lo,
essa informação estruturada, ela não se perde, ela não simplesmente vira um PDF e se joga fora isso. Não, essa estrutura fica armazenada no PDF. Isso que é a vantagem, por exemplo, do PDF A3, que a gente consegue colocar a estrutura de dados lá, não só a apresentação, como os dados estruturados, também em XML. Isso permite que a gente extraia esses dados estruturados de um documento a qualquer momento do tempo. Inclusive, gera uma informação aí para um legado mesmo, né? Pensando em dados abertos, pensando em que a gente quer extrair cada vez mais dados quantitativos de coisas que são qualitativas, né? Então, é uma maneira também de exercitar essa clarificação da informação, essa arquitetura da informação, né? E como nós temos um meio de estruturar a informação e armazenar dados estruturados e apresentar de uma forma que é legível por humanos, como o dado tanto é legível por humano quanto ele é estruturado e legível para uma máquina, a gente permite integrar em workflows. Então, se a gente já tem lá no nosso órgão um sistema que já faz automação do processo como um todo, um processo legislativo, ou um processo de produção de normas, ou mesmo um processo de licitação, de compra de licitação, de compra de equipamento, qualquer processo que já exista dentro de um sistema, o Madoc pode ser acoplado para poder produzir, para poder perguntar quais são essas informações que precisam ser produzidas em documentos e entregar isso ao software, entregar isso ao fluxo. Então, por isso que eu digo que ele é uma API, né? Ou seja, ele é uma biblioteca, ele não é necessariamente um sistema inteiro. Ele é uma peça que se encaixa dentro de outros sistemas. Bem, a metáfora, a grande filosofia, vamos dizer assim, com F minúsculo do Madoc, é a metáfora da question. Ou seja, é uma pergunta mesmo, né? Então, esse tipo de detalhamento não precisa ser feito por uma pessoa de TI. Inclusive, nem deve ser feito por uma pessoa de TI. Como o Fragomeni destacou, aqui no Senado foi feita uma equipe multidisciplinar com várias pessoas que tinha, sim, gente de TI, mas não necessariamente precisava de gente de TI para poder identificar quais são as questões. Ou seja, dado um documento, quais são as perguntas que eu poderia fazer para alguém e essa pessoa poderia me respondê-las de modo a eu conseguir produzir o documento de novo, né? Então, essa é a metáfora. Então, basicamente, a metodologia para se produzir documentos usando o Madoc é: identifique os tipos de documentos que você tem e crie e use a metáfora da questão, da pergunta, para identificar quais são os campos que são necessários para produzi-los. Aqui, por exemplo, é um exemplo, né? Então, lá, uma questão que tem um ID lá, que tipo que comissão, né? Uma identificação. Ela pergunta: qual é a fundamentação? Né? Aí ali ele te fala assim: olha, uma das opções é essa, comissão interna e comissão externa. E essa questão é de um tipo específico, ali no caso ali, Radio Box Group, né? Esse tipo de... O Madoc todo é escrito em inglês. O João Lima até brinca comigo que agora daqui a pouco a gente vai começar a exportar, né, João? É todo escrito em inglês justamente para ser o mais transparente possível, né? Então, aquele tipo, existe uma listinha de quais são os tipos possíveis, né? Para uma pessoa que fez um curso básico de internet, sabe lá o que é um checkbox, aquela caixinha de marcar, o que é uma bolinha, um rádio button. Esse tipo de coisa também que é simples de se colocar no manual, né? Por favor, João. Então, por exemplo, aqui são as telas do LexEdit, as telas que vocês acabaram de ver, né? Então, essas telas, por exemplo, foram feitas usando o Madoc. Então, vocês podem ver o seguinte, olha só. Aqui do lado esquerdo, né? Nós temos essa caixinha aqui. Ali tem uma lista de nomes, né, na qual uma pessoa pode selecionar mais de um e clicar para ele passar ele para o lado direito, né? Então, não existe no Madoc um conceito igual está escrito ali, ó, demais autores. Não tem isso lá, demais autores. Tem lá uma caixa com o nome do lado esquerdo, do lado direito, e você preenche a caixa do lado esquerdo. Pronto, simples assim, né? Então, é uma abstração mesmo. Então, tem lá uma lista finita lá de quais são os tipos possíveis e você vai compondo de maneira a montar, né? Sempre com aquela metáfora da questão. Qual é a pergunta? Então, dada a pergunta, que jeito que seria a melhor resposta? Essa resposta que o usuário vai me dar vai ser um valor monetário? Por exemplo, eu vou perguntar para ele: qual o valor que você vai usar na comissão? Aí ele vai dizer: R$1 milhão. Então isso é um dinheiro. Então tem um tipo de questão específica que espera uma resposta sendo moeda. Não, vai ser um número, vai ser, eu vou perguntar em dias, quantos dias? Ou então aqui, quais são os nomes? Selecione mais de um nome, né? Então esse é o caso dessa questão de baixo. Uma questão de cima, onde está escrito autoria, tá vendo que tem até um entre parênteses recomendado?
Então você pode dizer esse tipo de coisa. Não, no caso vai ter um campo chamado autoria. Autoria? Não, embaixo, autoria. Autoria. E ele é obrigatório, ou seja, o usuário tem que preencher. Alguém aqui já fez um formulário lá no Google? No Google Docs? Fez aquela tela de formulários, né? É bem aquela metáfora também, né? É bem parecido. A gente olhou bastante aquilo para fazer algo similar, né? Na qual as pessoas pudessem ver e se identificar, né? Volta lá, João. Volta lá, só mais uma. Então tá vendo que ali, de novo, é um outro tipo de questão. Tá? Do lado direito é um outro tipo de questão, que aí é um pouquinho mais técnica, que é o seguinte, olha, hoje em dia todos os órgãos têm aí os dados abertos para atender a lei de acesso à informação, né? Então, a gente pode, também já tem lá um tipo de question, um tipo de questão pronta lá no Madoc, que assim, dado qualquer número de valores, você vai clicar no botãozinho, como ali, obter primeiro signatário, e ele vai lá nesse dados abertos, pega a informação e coloca aqui dentro dessa caixinha, só isso que ele faz, né? Aqui esse conjunto de soma de pequenas coisinhas que vai formando o modelo, né? Aqui embaixo, por exemplo, tem um campo de data, um exemplo de campo de data, na qual se espera uma informação que é data. Ok? É bem simples mesmo. Aqui é uma listinha de quais são os tipos possíveis. Então pode ser assim, pode ser um campo de texto rico, que é o que o Marcos Fragomeni mostrou. Mas pode ser, por exemplo, um combo, que é essa listinha aqui do lado direito. A gente sempre vê isso aqui na internet, né? Você clica, aparece uma listinha, você seleciona um valor. Ou então, umas caixinhas de seleção, seleciona todas que se aplicam, né? Então, marca a primeira, marca a segunda. Ou então, seleciona uma das duas. Esse tipo de coisas que a gente consegue dizer lá no Madoc. Volta lá, João. Próximo, por favor. Aqui, por exemplo, é quando você diz, olha, tem uma questão aqui que é um texto rico. Por exemplo, justificação, uma coisa totalmente aberta. Ou seja, não tem jeito mais de eu estruturar essa informação. Não tem jeito, eu não quero mais estruturar essa informação. Estruturei tudo para trás, mas tem um ponto que ele vai dizer lá, qual é a justificação? E é para o usuário escrever um texto livre. Então, está aqui também um formulário de justificação. Tá. Então, o que significa essa abordagem? Essencialmente, o Madoc é uma ferramenta que permite que usuários que não sejam de TI, necessariamente, né, possam montar documentos N, né, possam montar as telas, possam fazer o protótipo funcional. Depois, uma equipe de TI pode integrar isso ao sistema. Uma coisa interessante é que ele separa lá os dados estruturados, o comportamento e o documento. Então, uma coisa são quais são as questões, quais são as perguntas que você faz. Outras coisas são quais são os comportamentos. O Fragomeni mesmo mostrou. Vocês lembram? Ele clicou num campinho lá em cima. Quando ele clicou no outro de baixo, o formulário mudou, né? Apareceram umas coisas, sumiram outras, né? Esses são comportamentos. Então você vai dizer assim, toda vez que você pergunta lá, você está preenchendo um formulário que pergunta qual é o sexo da pessoa, né? Entre N problemas que nós temos hoje em dia quanto a isso, mas se ele diz lá que é feminino, não adianta eu perguntar lá qual é a cor do esmalte favorito, né? Ou depende, não sei, né? Não é um bom exemplo, né? Certo? Mas esse tipo de coisa, né? Esse tipo de critério, né? Bem, ele consome serviço da internet, né? Então já está pronto lá você dizer o seguinte, não, olha, TI, eu já sei que tem lá nos dados abertos a informação do nome do processo. Tá? Então tem dado um número, eu sei lá o nome do processo. Então coloca esse nome do processo aqui, você já sabe que isso é possível e ele vai fazer de uma maneira muito simples, é uma linha lá, ele já está implementado esse tipo de coisa, né? E ele produz, e isso pode ser usado, por exemplo, para preencher os campos. Então a gente usa isso, por exemplo, para preencher a lista de senadores, que varia. Com o passar do tempo isso varia. Então, essa lista de senadores, por exemplo, ela vem sozinha lá da internet, né? Então, você clica, naquele abre, o Madoc já está preparado. Opa, buscar a lista de senadores, sei de onde, ele já traz. E ele produz os documentos do tipo PDF-A3. Levanta a mão aí quem sabe o que é PDF-A. Legal, PDF-A é uma coisa que está ficando mais popular, né, João? O João Lima, inclusive, é um dos especialistas brasileiros em PDF-A3. Tem até uma apresentação dele na internet que foi feita aqui nesse auditório, que tem até um link que eu vou colocar, na qual eu remeto a vocês a pegar mais detalhes sobre isso. Mas o PDF-A3 essencialmente é o seguinte. Ele é um tipo de documento... Passa, João, depois a gente volta aqui. Pode passar para o próximo. Não, para o próximo slide. Então, o PDF-A3 é o seguinte. Existe o documento PDF, né? Então, ele foi construído pela Adobe lá no começo da última década do século passado, né?
Então, lá nos anos 90, mais ou menos, eles começaram a produzir o PDF, como uma extensão do PostScript, né? Ou seja, ele é um documento ótimo para leitura, ideal para leitura, né? Ou para impressão, né? Ele já é paginado, essa é a característica do PDF, né? Só que a Adobe era um produto comercial, né? Ela queria vender isso. Então, uma estratégia, que inclusive era uma estratégia comum naquela época, era de você dar o produto, deixar as pessoas usarem e cobrarem os aplicativos depois. Ou seja, você permite ler, mas você cobra para escrever. Isso é muito comum essa técnica. Você pode ver que o Windows mesmo, ele nunca teve muito problema com pirataria. Por isso que a gente tem tantos Windows hoje em dia, ou tinha até ultimamente, né? Mas, pois bem, nós temos lá o PDF. Acontecia que era preciso, como elas não tinham a preocupação de arquivo, ou seja, a interesse dela era tornar aquilo mais dependente possível dos produtos da Adobe. Isso foi crescendo de tal ponto que ela chegou lá no começo dos anos 2000, mais ou menos, né, João? E ela disse, não, eu vou padronizar esse PDF, ele vai servir também para as questões de arquivo. E é onde surgiu o PDF-A. Né? Então, ela sentou junto com a equipe da ISO, ela deu o formato, deu o padrão PDF para a ISO, né? Para a Organização Internacional de Padronizações, né? E eles sentaram juntos e disseram assim, não, então tá, então tem o PDF, o seu padrão aqui, Adobe, tem um monte de coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o teu padrão inteiro, ele vai virar um formato ISO, e na sequência nós vamos fazer uma restrição a esse formato e dizer aquilo, todo PDF que tiver no máximo essa listinha aqui de coisas, a gente vai considerar ele arquivístico. O que significa ser arquivístico? Significa que vai ser garantido que todos os softwares que disserem que atende esse padrão arquivístico vai sempre ler esse documento. Ou seja, é uma máquina do tempo. É você produzir um documento de tal forma que você garanta que ele vai ser lido no futuro. Então, essencialmente é isso. Né? Existem 3 formatos. PDF A1, A2, A3 e cada um desses padrões ainda tem uma pequena variação interna. Essencialmente, você diminuir a quantidade de restrições. Então, o PDF A1 é o mais restrito de todos, foi o que apareceu primeiro. O PDF A2 é o menos restrito, pode ver que ele permite mais coisas, tem mais coisinha verdinha. E o PDF A3 é o mais liberal dos 3. E uma característica do PDF A3 é permitir anexos de arquivos. É por isso que quando a gente gera um PDF lá no LexEdit ou no Madoc, a gente consegue clicar lá naquela abinha de anexos e ver os anexos lá dentro. A gente já mostrou isso, não precisa mostrar de novo, né? Aqui é a apresentação que o João Lima fez aqui, falando do modelo PDF-A. Tem muito material na internet. E o Madoc, ele usa isso. Então, todos os documentos que vocês fizerem com o Madoc, ele pode ser exportado, gerado em PDF-A. Ou PDF-A ou RTF. Inclusive, já é padrão da biblioteca colocar tanto o RTF, quanto uma versão TXT, quanto o XML das respostas, quanto o XML da própria estrutura do documento dentro do anexo do PDF. Né? Isso é muito bom porque você pode pegar aquele PDF e entregar para o seu sistema de gerenciamento de conteúdo, lá, seu CMS, seu Alfresco, seja lá qual for a ferramenta que você tem lá, uma ferramenta própria, proprietária, e aquilo já está arquivado, aquilo já é arquivístico, já estão lá os dados estruturados. No futuro, se alguém um dia precisar querer os dados estruturados, basta pegar o PDF, abrir e tirar o estruturado de lá. A maneira mais simples de se fazer, né? Ou seja, segue exatamente como se faz hoje, simplesmente guarda o arquivo lá, só que a partir de agora o arquivo já está guardado estruturado. Né? Vou voltar lá, João, lá. Aqui, Então, o que o Madoc hoje coloca no PDF? Ele coloca lá um XML com metadados. Então, existe uma forma no Madoc de não só você descrever as questões, ou seja, a estrutura de um documento, como existe também uma forma de você descrever quais são os metadados que precisam estar naquele documento. Né? Então, esse metadado vai lá e também vai identificação, versão e outros metadados que são extensíveis próprios. Né? Você pode dizer quais são os metadados que você quer colocar. Isso é ideal, como eu já disse, para colocar num workflow. Só que eu repito, pode ser colocado no workflow, mas não necessariamente você precisa fazer isso de início. Você já tem hoje um sistema que faz gestão de conteúdo, basta colocar o PDF lá já estruturado. Né? Então, ele já tem as informações necessárias. No futuro, vocês podem integrar com workflows.
Aqui. O que já está pronto hoje nessa biblioteca do Madoc? Já está pronto, por exemplo, uma integração com ferramentas de ECM que usam um protocolo chamado CMIS, que é um protocolo internacional dessas ferramentas de gestão de conteúdo. Quando eu falo ECM, eu estou falando ferramentas de gestão de conteúdo. Né? Existem N por aí, né? Essas escritas em PHP, em Java, em N ferramentas, né? Uma delas, por exemplo, aqui em Brasília é muito comum o nome Alfresco. Né? Se alguém já observou, já se interessou por esse tema, Alfresco é um nome que alguns órgãos, por exemplo, a gente já tem aqui no Senado. Mas também funciona com arquivos locais, se você for a área de TI, funciona lá dentro do banco de dados, do jeito que quiser. Né? Agora, uma coisa muito importante, que é a gestão de configuração. Né? Então, tem lá um controle de versão de documentos, né, para fazer essa gestão de configuração como um todo. Então, uma coisa uma coisa a se pensar lá é o seguinte. Pensa que você abriu, em 2015, um requerimento feito em 2012 ou em 2013. Em 2015, se você fosse pegar a lista de senadores atuais, por exemplo, não vale, né? Então, se eu abrir o documento antigo, eu tenho que pegar a lista de senadores lá de 2012, não de 2015. Então, esse tipo de problema já tá resolvido. Também ele já tem esse controle de versão. Uma outra característica, imagina que o documento era de jeito X em 2013. Mas em 2015, ele é X mais um parágrafo. Opa, não posso abrir um documento de 2012 mostrando o tal do parágrafo que apareceu só em 2015. Então, esse tipo de coisa já está gerenciada, já está pronta também. Né? Então, ele já é automático, esse tipo de gestão, de versão histórico. Né? E uma coisa interessante é que ele permite reuso. Então, assim, por exemplo, no caso do Senado, foram dezenas de modelos para gerarem centenas de requerimentos. Só que, essencialmente, a esmagadora maior parte das questões eram sempre iguais. Todas elas tinham fecho, todas elas tinham data de assinatura, todas elas tinham o nome do senador, todas elas tinham fundamentação. Então, tudo isso foi reaproveitado entre as questões. Então, essencialmente, é uma arquitetura. É você montar que jeito que são essas estruturas de documento que você quer automatizar. Depois é identificar, não, isso dá para reaproveitar. Não precisa ficar toda hora refazendo isso. Né? E usou uma ferramenta que, inclusive, é mais uma API, mais uma biblioteca que é livre, inclusive, do Senado, né? Que é essa XLOOM, que foi feita pelo colega João Rafael, que ela estende as funcionalidades do XSLT. Então, assim, para quem gosta de XML, você pode usar só o XML para fazer mais um monte de coisa que o XML não dá conta de fazer. Vai lá, João. Tá bom, para terminar essa parte aqui, essa parte mais teórica, então a gente tem lá, além disso, nós temos lá regras e restrições para colocar nos documentos. Então, como eu disse, às vezes você marca uma caixinha, você quer que a outra apareça, que a outra se abra, né? Ele usa tecnologias abertas, né? Essa sopa de letrinhas da Web 2.0. Agrupa páginas e seções. Um exemplo que a gente fez aqui, por exemplo, foi um exercício de usar o Madoc para produzir a cédula de votação dos senadores. Então, e se o Madoc fosse usado para isso? Então, tem várias páginas, é um documento extenso. Então, cada página vai abrindo e mostrando outros documentos, outras questões, outros conteúdos, né? Atualmente, ele é feito para desktop, como o LexEdit, mas aceita contribuições para ser extensível para a web. Ou seja, o Madoc, ele é em si a descrição, né? a técnica de como descrever os modelos. Pois isso pode ser implementado em N formas, né? Para celular, e assim vai, né? Para a internet. Aqui, por exemplo, é como isso está instalado no Senado. Então, considerando que o Madoc é uma biblioteca aberta, que qualquer um pode usar, aqui nós pegamos ela e implementamos ela no Senado. Então, como funciona? O software LexEdit é chamado software host, ou seja, ele é quem convida o Madoc para funcionar dentro do ambiente dele. Então, por isso que ele tem aquela carinha toda bonitinha do LexEdit. Então, ele tem um formulário de questões que é produzido pelo Madoc. Ele consome um servidor de modelos de documentos, que hoje é feito com Alfresco. Então, tem lá um servidor Alfresco que controla a versão. Então, tem um usuário que entra no Alfresco, coloca o modelinho lá dentro, o arquivo em XML do Madoc lá dentro do Alfresco. E o Madoc automaticamente já sabe qual é o documento, qual é a última versão, um monte de metadados e consegue montar o formulário sozinho. O LexEdit consegue controlar isso. O Madoc, imprime agora o requerimento para mim. Quando ele imprime, o LexEdit vai lá o Madoc vai lá e produz o PDF A3, por exemplo, com os documentos anexados. O LexEdit pega esses documentos, extrai o XML, pega o XML, né?
e segue no fluxo do workflow. No caso, manda para um nome que já foi dito hoje de manhã, o CEDOL, né? Daqui do LexEdit ele já devolve para o nosso sistema de protocolo. Então, o usuário fez um requerimento no LexEdit, ele nem sabe que existe uma doc, né? Ele fez lá um requerimento, clicou em enviar para o protocolar na Secretaria-Geral. Aí clica no protocolar, ele segue o fluxo. Tá? E termina. O Madoc foi feito por todos nós, né? Uma ideia capitaneada pelo João. Eu coloquei meu e-mail apenas para caso alguém queira tirar alguma dúvida, tá? Está à disposição. Eu queria só mostrar, João, só dar um alt tab, tem um documento aí que é o veto. Só para mostrar que ele não gera só requerimento. Esse documento inteiro, por exemplo, foi gerado com Madoc. Pode ver que é um documento complexo, né, com um monte de detalhes ali, com QR Code, não sei o quê. Né, tudo isso foi gerado automaticamente também pelo Madoc.